Sim, né? Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho bem resumido sobre esses conceitos, que são conceitos da física mesmo, né? O magnetismo, ele vai ser uma área do conhecimento que vai estar estudando sobre esses campos magnéticos, e o eletromagnetismo, ele vai estar estudando sobre essa interação, né, de campos elétricos e magnéticos, sobre essas cargas, interações dessas cargas elétricas e desses campos magnéticos. E o campo magnético em si, ele é uma região, né? Ele é uma região do espaço, na verdade, que vai ter esse campo vetorial. Então, ele, na verdade, ele não existe materialmente, não vai ter uma matéria ali, uma coisa para você pegar, mas ele vai ser um campo que vai ser produzido por alguma coisa, por exemplo, por um ímã. Então, um ímã, ele pode produzir um campo magnético estático. O ímã, ele vai ser um material, algo material que vai, através da sua organização dos seus átomos e moléculas ali, ele pode estar produzindo um campo magnético por eles estarem direcionados, todos com uma mesma direção, vamos dizer assim, né? Então, isso pode gerar aquela direção daquele campo magnético naquela sequência. Você vai ter um dipolo magnético, gerando um polo norte e um polo sul. E isso gera aquelas linhas do campo magnético, que são linhas invisíveis, que fazem aquele formato de toros até, né? Porque essas linhas, elas não são partidas, né? Uma característica. Então, são linhas invisíveis, mas basicamente é um conceito de um espaço, de uma área que vai influenciar, que pode influenciar cargas elétricas, por exemplo. Ele pode estar influenciando o que tiver sob essa área. E ele vai ter também um tipo de intensidade, né? Então, o campo, ele não vai ser igual em qualquer ponto desse espaço. Uma outra característica é que ele vai ter uma variação dessa magnitude. Ele pode, por exemplo, ter um ímã nessa direção, ao lado dele você pode ter uma magnitude de 800 Gauss, um exemplo. Mas quando você vai se afastando dele, esse campo ele vai perdendo essa intensidade. Mas ele ainda existe, ainda está ali. Só que ele perde essa intensidade, então ele não vai ter mais 800 Gauss. Ele vai cair para 100 Gauss, 50 Gauss, daqui a pouco vai ser uma magnitude quase ínfima. Então, quanto maior essa magnitude, maior o efeito que vai ter sobre a matéria. A princípio, seria isso, ainda que tenha muitas controvérsias em relação a isso também. Alguns estudos mostram que não necessariamente um campo maior vai ser melhor, né? Então, é complexo, assim, né? Sim, nós estamos falando de algo que é invisível, né? É invisível. Então, isso é muito interessante, porque os campos, a gente consegue sentir o efeito deles, mas eles não dá para a gente ver eles. A gente pode medir, hoje em dia, a gente tem aparelhos que podem medir, que são os gaussímetros, por exemplo. Né? A gente pode ter um aparelho que pode medir os campos magnéticos do corpo, né? Mas a gente não consegue ver. Então, como a gente não consegue ver, é muito fácil essas alegações ficarem muito holísticas, assim, né? Porque, pô, se eu não consigo ver, como é que eu sei que é real? Como é que eu sei que ele existe? Então, a gente tem que... E como atua? Como é que eu vou ver como ele atua? Pensar numa linha que é uma linha invisível, isso tudo deixa muito distante de algo palpável para compreensão. Então, é por isso mesmo que o estudo sobre o biomagnetismo, sobre esses campos biomagnéticos, foi tão complicado, porque dizer que o corpo teria esses campos gerava um problema. Ou que a gente poderia ter um efeito desses campos aí. Mais ainda, né? Mais complicado ainda. Mas é incrível, né, Isis, que nós temos o laboratório da USP, que é um laboratório de biomagnetismo onde se consegue mensurar, né, o campo eletromagnético do coração, o campo eletromagnético do estômago, até se a mulher estiver grávida, o campo eletromagnético produzido pelo feto, né? Então, nós temos a magnetoencefalograma, cardiomagneto... Magnetocardiograma. Isso mesmo. E isso traz para nós informações de como age a eletricidade e os campos magnéticos entre si, né? Como eles se relacionam entre si.
Então, pessoal, eu queria dizer para vocês que se vocês tiverem perguntas para a Prof. Isis, vocês podem fazer as perguntas, a Dai vai colocar essas perguntas aqui para a gente. Eu tenho uma listinha de perguntas que a gente precisa fazer para que a gente tenha esse conteúdo, né, durante esse aulão vagalume. Queria que a Isis falasse um pouquinho para nós agora sobre os tipos de campos eletromagnéticos, né, os campos eletromagnéticos ionizantes, não ionizantes. A Isis falou um pouquinho sobre os campos magnéticos estáticos, mas você pode abordar um pouquinho mais essa questão, Isis? Sim, sim. Na verdade, o que acontece é que existem os campos magnéticos e as ondas eletromagnéticas, que são definições, são conceitos diferentes, né? Um ímã, ele vai produzir um campo, ele vai ter um campo ali estático. Ele é estático porque ele está parado. Ele está paradinho e o campo fica parado como está, a não ser que alguma coisa interfira no seu movimento. Já uma bobina eletromagnética, que ela quer espiral, inclusive a gente vê aquilo numa ressonância magnética, aparelho de ressonância, que você entra num tubo, porque, né, faz aquela bobina espiral, isso gera também um campo eletromagnético, né, que é diferente. Só que acontece é que tem uma outra coisa, que são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas são totalmente independentes de um ímã, de outras origens. E algumas delas podem gerar radiações ionizantes e não ionizantes. O que acontece é que, em geral, né, que a gente vai entender que radiações ionizantes, elas podem causar algum tipo de efeito nocivo ao organismo. Pode acontecer, né? Por outro lado, a gente vai ter as radiações não ionizantes que, em geral, não vão estar gerando algum tipo de dano, né? Ainda que também não seja totalmente uma verdade completa isso, porque eu já até li alguns artigos numa revista científica chamada Bioelectromagnetics, estava procurando artigos sobre campo magnético estático e sobre células, assim, e por um acaso acabei lendo uns artigos questionando sobre torres torre de celular, e como isso gerou problemas em crianças que conviviam próximos dessas torres, e supostamente não deveriam causar. Então, por que causou? E são questões que a gente deve se perguntar. Então, na verdade, em geral, a gente vai ter tem até uma imagem, né? Não sei se você vai colocar. A primeira imagem. Para a gente ver um pouquinho, visualizar, né? Isso, é interessante que existem vários estudos, né, falando justamente sobre qual é a distância que a gente deve ficar de uma torre de alta tensão de distribuição de energia elétrica, né, justamente pela geração dessas ondas, né, eletromagnéticas. Sim, sim, aqui vocês conseguem ver muito bem aqui essa diferenciação. Realmente tem uma questão de segurança, tanto que esse estudo que eu li era que as pessoas ficavam muito próximos dessa torre, porque tem a questão da segurança, mas a princípio dizem que não vai fazer mal, que não vai fazer efeito nenhum, mas pode ser que faça. Aí tem que avaliar, será que faz mal porque é muita intensidade, está muito próximo, tempo de exposição, e o pior como que faz mal, né? Essas perguntas que ficam deixando espaço para a gente fazer os estudos, as pesquisas, que por que faria mal ou não faria mal? Então, qual seria aquele efeito? Então, para a gente entender se esses campos magnéticos e eletromagnéticos e essas ondas eletromagnéticas e essas radiações podem ter algum efeito sobre um organismo vivo, a gente tem que pensar sobre essas propriedades sobre a matéria. Por isso que, no caso do campo magnético, a gente estuda as propriedades magnéticas da matéria, porque só elas podem explicar o que está acontecendo. Então, no caso da radiação, a gente tem que estudar sobre essas propriedades também, como que fisicamente, biologicamente, poderia agir. Então, aqui a gente vê o exemplo de uma radiação ionizante, como raio-x, raio gama, né? Aí você tem o ultravioleta, que já vai beirando ali, né, a poder gerar algum problema. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os raios ultravioleta. E já, por outro lado, você vê do não ionizante, que a princípio não geraria nenhum mal, os raios de rádio, ondas de rádio,
do micro-ondas, a luz visível, né? Essa luz que é invisível, por exemplo, essas cores do arco-íris que a gente vê dessa luz, isso não geraria problema. Então, ali fala celular, linhas de fonte de energia, então tudo isso seria não ionizante e não geraria um dano, mas tudo também, né, evitando excessos, né? E é muito bom a gente estar buscando os artigos científicos também para se atualizar. Qual é o tempo de exposição, né? Quanto tempo que a pessoa fica ali morando naquele lugar, sobre o efeito ou sobre o trabalho. Eu estava estudando outro dia um artigo que falava também sobre pessoas que trabalham muito no computador, né? Que essas frequências eletromagnéticas podem ou não gerar alguma coisa sobre a saúde humana. Então, isso tudo, existem muitas pesquisas. E também existem aqueles órgãos, né, que eles são regulamentadores, para que se possa utilizar de maneira adequada cada uma das terapias que utiliza tanto campos magnéticos quanto as frequências eletromagnéticas, né? Então, nós temos, por exemplo, os equipamentos de raio-x. É necessário que se utilize proteção. Qual é a proteção necessária? Então, tudo isso é determinado pelas normas de biossegurança. Também, por exemplo, quando a gente vai fazer um exame, né, na tomografia, quando vai se colocar um equipamento de tomografia, não, perdão, de ressonância magnética, né? A sala onde vai o equipamento de ressonância magnética, ela tem uma plataforma especial, então não pode, né, ficar aquele equipamento emitindo essas ondas num raio, né, num espaço de lugar onde as pessoas ficam próximas sem essa proteção. E também tem equipamentos, né, que não podem ficar ali. Então, quando eu trabalhava na GE, por exemplo, que eu dava treinamento para os médicos para a utilização de um equipamento um ventilador mecânico dentro da sala de ressonância magnética. Então, esse ventilador mecânico, ele tinha um espaço que ele podia ficar de distância entre o equipamento e a pessoa que estava manuseando, e ele era blindado, né? Ele não é um equipamento comum que tem na UTI de um hospital. Então, tudo isso a gente tem que entender que faz parte, né, de todo esse conhecimento, e nós utilizamos uma área dessas frequências eletromagnéticas, tanto na magnetoterapia, que a Isis vai falar depois, quanto no biomagnetismo medicinal, onde nós temos campos que são gerados por ímãs, no nosso caso, né, que são seguros, né, e logicamente, mesmo a gente tendo essa noção de segurança, porque são não ionizantes, ainda assim, a gente tem que seguir com essas pesquisas, né, Isis, é isso? Eles nem seriam considerados porque não teria radiação, né? Uma das coisas que a gente nem poderia... Na verdade, eles não têm radiação ionizante. Isso não acontece. Porque eles não têm radiação. Não tem radiação, então não tem como gerar algum tipo de problema. Ele poderia gerar algum outro problema, mas aí seria sobre essas propriedades magnéticas dele sobre a matéria, né? Algum tipo de propriedade, aí seria aqueles conceitos que é importante para quem vai estar estudando essa área, que é ferromagnetismo, paramagnetismo, entender esse efeito para que a gente possa ver assim, como que o efeito ferromagnético, será que ele mexe com alguma partícula magnética do nosso corpo? O paramagnetismo, será que o sangue ele pode ter algum efeito? Porque o sangue ele tem propriedade paramagnética também. Mas e o diamagnetismo? Será que o diamagnetismo não dá efeito nenhum? Que é uma propriedade que está em todas as coisas vivas, né? E é um efeito muito baixo, mas será que ele realmente não vai dar nenhum efeito? Ou tem algum efeito que a gente não entende, não estudou o suficiente no nosso organismo? Corpo, né, Isis, a gente tem partículas que são ferromagnéticas, elementos, né, moléculas que são diamagnéticas, que são... exatamente. Isso. Exatamente. Tem tudo isso. A gente tem ferromagnética, paramagnético, diamagnético, tem o ferrimagnético, inclusive tem gente nem sabe, tem o ferrimagnético, que é a própria magnetita, que é esse mineral magnético mais relevante, importante para a gente, ele é ferrimagnético, não ferromagnético. Tem uma diferença. Isso tem a ver com o alinhamento dos seus componentes ali, né? Então, tem todas as propriedades.
A Maria Helena deixou uma pergunta para vocês. Então, nós podemos chamar esse campo, eu acredito que ela fez essa pergunta quando você estava falando do ímã, né, dos campos gerados pelos ímãs, se a gente pode chamar esse campo de frequência. Não, não poderia chamar de frequência. A gente chamaria de campo mesmo. Frequência seria diferente. Inclusive, a ressonância magnética, ela emite, né, o campo eletromagnético ali, mas ela tem um tipo de radiofrequência. Aí sim tem uma frequência. É uma outra propriedade que a gente pode usar sobre a física, mas são coisas diferentes. Ter uma frequência ou não, são coisas diferentes. Podem estar juntas, mas são coisas diferentes. Eles têm frequência, média frequência, alta frequência, baixa frequência, ou intensidade, média intensidade? O ímã, o estático não. O campo eletromagnético emitido por uma bobina, sim, pode ter uma frequência. Aí tem a frequência maior, mas aí são, falando do conceito da física, assim, né? Por exemplo, um aparelho que emite campos eletromagnéticos. Eu posso regular ele em magnitude, né, para saber qual o magnitude em Gauss, em Tesla, né, ele vai ter, e ele também vai ter uma frequência em Hertz ali, né, vamos supor. Ele pode como, ter exemplo, isso. Eletroencefalograma. Uhum. E aí sim. Isso, esses Aí tem. a gente pode dizer que sim, eles usam a eletricidade e o magnetismo. Exatamente. Já o campo ele é diferente, ele é uma outra coisa. Ele tem uma interação. Tudo quando a gente fala eletromagnético, já é interação de propriedades elétricas com propriedades magnéticas. Elas estão entrelaçadas ali, né? Por isso que quando a gente fala assim, o biomagnetismo medicinal ajuda a regular, né, a bioeletricidade do organismo, é justamente por essa interação entre o magnetismo e a parte elétrica, né, que é produzida pelo nosso corpo, neurônios, pela atividade cardíaca, né? E todo esse processo, porque nós atuamos com um campo magnético sobre a eletricidade do organismo e sobre o magnetismo do organismo também, né? Que a princípio o que nós buscamos de disfunção são justamente as disfunções bioeletromagnéticas do corpo. Onde tem uma disfunção, aparece um par. Esse par ele é tratado, né, essa disfunção bioeletromagnética é tratada com campos magnéticos gerados por ímãs. Então, a gente pode dizer que o biomagnetismo medicinal utiliza de campos magnéticos estáticos para ajuste, né, desses desequilíbrios bioeletromagnéticos. Essa seria a função e a definição para nós, né, dentro daquilo que a gente precisa no biomagnetismo medicinal. E entra também, eu acredito, a magnetoterapia nisso também, né, Isis? Sim, a magnetoterapia com ímãs, existem vários tipos de magnetoterapia. Se você quiser, eu posso já explicar os diferentes tipos, já vou contando isso. Porque o biomagnetismo medicinal é um tipo de terapia magnética ou magnetoterapia. Mas só que aí vem aquela questão da nomenclatura, porque cada uma vai ter uma nomenclatura específica, mas elas se tratam de terapias magnéticas. Essa frase é muito importante para nós. O que é o biomagnetismo medicinal mesmo? Biomagnetismo medicinal, ele é um tipo de terapia magnética, ele é uma magnetoterapia. Só que, como eu falei, cada uma vai ter uma nomenclatura específica. Então, existem vários tipos de magnetoterapias. O que é uma magnetoterapia? É um tipo de terapia que utiliza de campos magnéticos ou eletromagnéticos. Aí a gente pode até chamar de eletromagnetoterapia quando a gente vai estar utilizando aparelhos, mas, na verdade, ela não deixa de ser também uma terapia magnética. A gente só está dando um nome mais específico ou fazendo um enfeite daquele nome. Mas, por exemplo, a magnetoterapia mais clássica, como ela é conhecida na fisioterapia, por exemplo, utiliza em geral aparelhos que geram campos eletromagnéticos. Já na acupuntura, que foi onde eu tive contato, esses ímãs, que aí é a semelhança dos ímãs, que já vem lá de antigo, vem de medicina oriental, medicina chinesa, medicina de origem indiana, vem das pessoas que usavam na Europa, lá no início também, os minerais, pastas com esses minerais. Isso é um tipo de magnetoterapia que é voltada para tratar dores, inflamações, regeneração. Então, também tinha uma relação, a princípio, com algum tipo de desequilíbrio que a pessoa poderia ter,
né? Não se entendia muito bem, não sabia explicar como, mas se entendia que a pessoa tinha algum desequilíbrio, que colocando um campo magnético ali, o ímã, ele iria ajudar a reequilibrar e a pessoa iria melhorar daquele sintoma. Então, principalmente para isso. Por que isso é importante para nós biomagnetistas? Porque isso já tem pesquisa científica comprovando, né, Isis, a atuação da magnetoterapia como efeito biológico, né? A tua tese de mestrado também se refere a isso, né? Sobre a ação sobre células, né? Sim, aí é no caso sobre células. Existem vários estudos para coisas diferentes de que magnetoterapia. E magnetoterapia, eu vou até trazer um exemplo sobre temática. Se você procura no PubMed agora, nesse momento, escreve magnetoterapia em inglês, né, do jeito magnetotherapy, né, junto, você vai encontrar 23 mil artigos. Aí a pessoa pode dizer assim, mas tem artigo bom, artigo ruim. Claro, mas tem 23 mil artigos. Aí o trabalho é pesquisar os artigos bons e ruins ali, né? Aí se você pesquisar sobre terapia magnética ou eletromagnetoterapia, você vai encontrando outros artigos específicos. Terapia com campo magnético estático, aí você vai variando as palavras, ou biomagnetismo medicinal, que é um dos termos, outros tipos de termos que são utilizados, você vai encontrar os estudos. Aí você vai ver in vitro e in vivo, né? Então, in vivo, nós vamos ter estudos que são feitos em animais, como ratos, e tem estudo em humano. Tem estudos que mostram efeitos de terapias magnéticas com ímãs, trazendo benefício para ser humano. Isso já existe, não é o que eu fiz com célula. Mas tem estudo de vários pesquisadores que mostram efeito de uso de ímãs para melhorar regeneração de cartilagem, de articulação, lesões de articulação, melhora de dor, melhora de regeneração de ferida. Então, a gente tem estudo mostrando esse efeito em humano. E aí, tem isso também feito em ratos, né? Aí vem uma gama de possibilidades, porque esse que é um outro problema, né? Porque cada pessoa pode usar um campo diferente, cada autor varia muito nisso, um vai usar mais, outro menos, aí um usa um dia, outros usa 3 dias, e gera, né, essas dificuldades. E tem o in vitro, que foi o que eu fiz. Né? O in vitro, que foi o que eu fiz, foi com células. Então, eu fiz isso, né, na minha pesquisa lá na FRJ. Opa, deixei sem querer. A gente fez uma cultura de células vivas de fibroblastos, que é um tipo de célula que também existe, né, está presente no nosso organismo, no nosso corpo, e ela participa de processo de regeneração na pele e tudo mais. Então, a gente colocou essas células em uma placa de cultura, né, e colocou 2 ímãs, um par de ímãs, um polo norte, um polo sul, um de cada lado, e deixou lá 24 horas e foi ver o que aconteceu. Só que a gente não fez só assim, a gente fez comparando com o controle e fazendo repetição, porque isso é muito importante também, não é apenas um experimento, a gente repete os experimentos várias vezes, a gente compara com o grupo controle, faz uma análise estatística, e no final a gente identificou, né, trabalhando pra caramba, no final a gente encontrou que nesse estudo com fibroblasto, o aumento de proliferação celular, essas células aumentaram aproximadamente 50%, mas vamos usar um aproximado para ficar mais fácil de entender, em 24 horas. Olha isso, que lindo! Que mais isso que você viu? A gente viu, né, um efeito que o que a gente tem mais certeza estatística é que ela não gera nenhum dano, né? O campo magnético ele não gerou um dano na célula a princípio, não deu prejuízo, basicamente ela só proliferou mais rápido, né? Então isso já é um indicativo que a gente pode levar para mais estudos. E a gente também viu uma tendência leve de direcionamento celular, que a célula poderia estar direcionando. Mas como a gente expôs apenas a 24 horas a um campo pequeno de 360 Gauss, né? Foram 366 Gauss, então um campo baixo, a gente agora vai fazer com um campo maior, que é um campo mais próximo de 1000 Gauss, 1500 Gauss, que são campos que são muito utilizados na prática clínica pelos terapeutas magnéticos, magnetoterapeutas. Então, a gente vai ver agora se vai ter um efeito diferente. Para você colocar para o pessoal, você testou o Polo Sul, o Polo Norte, você testou o Polo Sul e o Polo Norte se enfrentando entre si sobre as células também? Sim, exatamente. A gente testou o Polo Norte e a gente testou lateral, né, nos lados e embaixo.
A gente botou o Polo Sul e o Polo Norte. Um com o Polo Sul voltado para aqui, outro com o Polo Norte embaixo da célula, né? E a gente testou com os dois, um com o Polo Norte e o Polo Sul ao mesmo tempo. No nosso experimento, o único que a gente viu um efeito relevante foi quando a gente fez com os dois ímãs ao mesmo tempo. E não com o ímã sozinho. Guardem essa informação, que isso daí é um caminho pra gente, né? A gente viu assim, vamos fazer outros modelos de experimentos, né? A gente está montando agora para dar continuidade outras ideias de modelos. Mas a princípio a gente só viu o resultado quando a gente botou dois ímãs, um do lado do outro, e a gente pensou algumas hipóteses de explicação desse mecanismo de ação que poderia ter envolvido. Entretanto, nenhuma hipótese ainda contempla realmente o mecanismo real. A gente consegue ver o fenômeno, vimos o fenômeno dessas células realmente aumentar a proliferação, entretanto, a gente não identificou qual é a explicação ainda. O porquê. Ainda. Mas isso eu acho que é interessante da área científica, né? É justamente gerar hipóteses para que se possam fazer novas pesquisas, que é o que você está buscando, que outros pesquisadores também estão tentando fazer ao redor do mundo, né? Sim, muita gente faz. Eu fiquei muito empolgada porque a gente tem muita insegurança na área acadêmica também, ainda mais quando a gente pesquisa uma coisa que tem uma inspiração numa prática integrativa, porque por mais que outros cientistas pesquisem essa área totalmente independente de qualquer tipo de terapia integrativa, né? Tem muita gente que pesquisa isso por outras razões, interesses da física mesmo, e por um acaso eu tinha essa inspiração, foi o que me levou até ali, meus resultados clínicos, eu ver efeito em hematoma, efeito em dor, efeito em regeneração, ver efeito até em casos de osteoporose, casos assim, que a gente via impressionante, a gente vê uns efeitos impressionantes em consultório. Então, eu tinha essa experiência, mas a gente fica um pouco meio inseguro, pô, será que eu estou fazendo certo? Será que tem, né? Então, ainda mais, eu sou muito cuidadosa, eu fazia muitas repetições para ver se estava tudo certinho, para não ter nenhuma falha. E eu encontrei um artigo de uma pessoa totalmente independente, cientistas, independente do que a gente fez, que identificaram um resultado muito semelhante. Então, o mesmo tipo de crescimento celular, com o mesmo tipo de célula, lá, bem, né, em outro país. Com o mesmo campo magnético fraco, Isis? Com um campo parecido, de magnitude semelhante. Não era igual, mas era uma magnitude mais fraca, assim, semelhante. Ainda que a gente chame eles de um campo, o termo, uma definição a gente chama de campo mais moderado, né? Mas ele não chega a ser tão fraco porque ele vai de 360, né? Gauss. Quando a gente fala, Isis, que o biomagnetismo utiliza campos de média intensidade, isso quer dizer o quê, Isis? Que é de média intensidade porque eles vão ser menores do que um Tesla, né? Eles vão estar numa faixa intermediária, então eles não chegam a ser considerados fracos porque eles não são menores do que um Gauss, por exemplo. Eles não são menores do que um. Então, eles estão entre 1 e 1000, então eles seriam considerados de média, ainda que isso seja também uma faixa meio extensa ali, né? Mas basicamente abaixo disso que é considerado um campo fraco mesmo. Então, a gente estaria utilizando campos de média intensidade. Mas não tem uma padronização. Média intensidade seria de 1000 a 10.000 Gauss, então, né? Isso, exatamente. Que eu estava falando em Tesla, aí me misturei. Porque a gente é mais acostumado com os Gauss, mas eu acho, Isis, que por tudo que a gente tem visto na pós-graduação, a gente vai precisar migrar para a nomenclatura Tesla para a gente se aproximar um pouquinho mais, porque uma dificuldade muito grande que a gente vê quando vai estudar os campos magnéticos, as terapias magnéticas, é que tem estudos, inclusive, que estão falando de frequência eletromagnética, e a gente confunde com campo, e aí fala lá, por exemplo, tem algumas frequências eletromagnéticas que podem estimular o organismo a desenvolver leucemia. E aí você vai, nossa, será que o biomagnetismo pode fazer isso? A magnetoterapia pode fazer isso? E aí a gente vai entender, né, do que eles estão falando, né, dessa proximidade com os campos gerados, com a eletricidade gerada pelas ondas, né, de torres de alta tensão elétrica, de celulares, né, que são muito estudadas também. E quando a gente vai buscar os estudos que falam sobre
os ímãs, né, sobre os campos magnéticos estáticos, a gente vê estudos que utilizam uma baixa intensidade, né? Então, menos de 1000 Gauss, média intensidade de 1000 a 10.000 Gauss. Se for Tesla, isso seria 0,1 a 1, né? Como a Isis falou. E Isso, agora eu vou acima falar. de 10.000 Gauss, então, seria alta intensidade. E nisso, né? Tem estudos, poucos estudos, bem verdade, que são de relevância, tem muitos estudos, mas poucos de relevância, de estudos sobre células e sobre seres vivos quando se utiliza campos de 1000 a 10.000 Gauss. Isso a gente precisa, né, como é um objetivo da Isis também, na parte do doutorado dela, ou da pesquisa que ela está seguindo, colocar ímãs, né, nessas células que tenham esse campo de média intensidade, né? Que nem ela colocou 1000 Gauss, 1500 Gauss, você falou, né, Isis? Sim, eu vou estar utilizando esses campos também. A gente vai estar testando para poder vai avaliar. ter ímãs para você, viu? Você vai ter ímãs da par magnético para trabalhar no seu laboratório. Ah, que legal, poxa, obrigada. Tá indo a cavalo, viu, Isis? Mas tá indo. Ah, que bom, que legal, poxa, vou ficar feliz. Oi, Que legal. Pra gente Eu já tô, eu já tô utilizando. O imã que eu utilizei já foi um imã de magnetoterapia. Os imãs que eu utilizei no laboratório foram imãs que eram imãs de da magnetoterapia, mais de acupuntura. Mas O Isis, quando você poderia falar alguma coisa para a gente sobre as modalidades do bioeletromagnetismo, ali as terapias que a gente fala que utilizam, né, a parte térmica do eletromagnetismo, a parte não térmica, o som, né, a gente tem que nem o ultrassom, ou tem o forno de Beer, que daí já seria de calor, terapias de biofóton, terapia de biocampo. Você poderia falar um pouquinho disso para a gente? sim. Existem diferentes terapias que trabalham, porque o que seria o bioeletromagnetismo, né? A diferença de magnetobiologia. Porque quando a gente fala de terapia, dessa aplicação desses ímãs, a gente está falando de magnetobiologia, que é quando a gente está aplicando um campo magnético externo em algo, em um organismo vivo, né? Então, a gente pega os ímãs, pega um aparelho, pega alguma coisa e aplica naquele organismo, naquele indivíduo, naquela pessoa. Já o bioeletromagnetismo, ele já seria o próprio campo produzido por esses organismos. Então, nosso corpo produz campos bioeletromagnéticos, né? Campos bioelétricos e campos biomagnéticos. A gente chama esse conjunto de campo bioeletromagnético. Dessa maneira, a gente tem uma suscetibilidade a esses campos, né? A essas ondas eletromagnéticas. Nós podemos ser suscetíveis a isso. Além de estar produzindo, por sua vez, produz esses próprios campos. Então, existe uma variação do que vai ser, qual é esse tipo de suscetibilidade a cada tipo de terapia. Então, as terapias que eu trabalho normalmente são terapias com uso direto de ímãs ou com própria bobina, né? Ou ainda variações agora que eu estou estudando, que é com o uso de nanopartículas magnéticas, nanocristais de magnetita, que são as micropartículas magnéticas que estão dentro de vários organismos, inclusive o ser humano também tem. Então, bactérias têm aquelas partículas, a gente tem isso no cérebro, tem em outros tecidos, tem evidências de que essas partículas, magnéticas, a gente chama isso de biomineralização, assim como tem biomineralização do osso, tem dessas partículas, e dessas terapias, por exemplo, terapia de biocampo, ela vai trabalhando com algo que seria mais sutil, né? Como se fosse uma energia mais sutil. As que usam a luz, elas estão utilizando onda eletromagnética, que são laser terapia, outros tipos de terapias que vão utilizar de luz, que estão falando de fótons, então tudo isso são terapias que usam as ondas eletromagnéticas, né? Então vão estar trabalhando com esse tipo de componente, esse tipo de recurso ou tecnologia. E aí, cada uma delas pode influenciar o organismo de maneira diferente. Porque é como se fosse uma característica primordial dos organismos vivos
tem alguma relação com o campo magnético. Esse bioeletromagnetismo e essa bioeletricidade é algo que está naturalmente presente, e poderia dizer, em todos os organismos. Posso dizer que tudo, praticamente, poderia dizer assim, praticamente todos os organismos vivos têm algum tipo de bioeletricidade ou biomagnetismo. Não vou afirmar 100%, mas praticamente seriam todos. Desde os organismos, dos micro-organismos, até os organismos mais complexos. Principalmente eles, principalmente os mais complexos. Eles vão ter, certamente. Então, é claro que pode ocorrer algum efeito, mas esses efeitos são muito diversos. E essa diversidade gera até um problema na hora de estudar também, né? Porque, como é complexo pra caramba, fica difícil entender detalhadamente qual o mecanismo envolvido em cada uma dessas práticas. A gente tem uma noção, mas dizer 100% que é assim que funciona é difícil, é bem difícil, porque aí tem que entender toda a natureza fisiológica ali daquele organismo e tudo mais. Primeiro a gente busca as evidências clínicas, né? Como você falou, né? Melhorou o hematoma, melhorou a dor, melhorou a osteoporose, e depois a gente vai tentar entender lá dentro o que está acontecendo, né? O importante, na verdade, o importante, basicamente, para qualquer terapia é que ela funcione, independente da explicação. É até uma coisa que gera muitas assim, poxa vida, mas se eu não sei como funciona, como é que eu vou usar? Evidência clínica, ela vai ser mais importante do que o mecanismo na prática. Se você tem uma pessoa com um problema, você precisa que aquilo ali funcione para aquele problema. Então, ela tem que, né, resolver o problema do seu paciente. Depois, a gente vai ter a etapa de entender por que isso funciona ou não. Né? E não é claro que também precisa estudar isso, né? Tem quem gosta. Não. A pessoa que trabalha com a parte clínica não necessariamente precisa ficar se aprofundando na pesquisa. É bom ter noções básicas, né? Tem um conhecimento básico do que pode estar fundamentando aquilo ali, pelo menos. O conhecimento que tiver atual, né? O que se tem, assim, atualmente, o que se sabe sobre essa terapia? Isso é necessário saber, né, realmente, isso. Mas as coisas que não têm resposta ou que são muito mais avançadas, isso realmente fica para quem faz mais área de pesquisa mesmo, para quem vai estar envolvido com a pesquisa. Quem tiver curiosidade também, que é sempre importante. As coisas andem mais ou menos juntas, né? Sempre as evidências vêm primeiro para que tenha o questionamento, né? Como que funciona? Né? Por que funciona? E daí depois vem a pesquisa para ir mostrando, né? Ou tentando descobrir, né? Todos os mecanismos. Exatamente. É mais difícil quando é o contrário. Quando primeiro vem uma pesquisa base para poder depois vir uma terapia por cima daquilo. Hoje em dia é um caminho que é defendido, é esse, né? O caminho defendido é que primeiro a gente estude tudo no laboratório para depois desenvolver uma nova técnica. Mas, na verdade, nunca foi assim. Na história da humanidade, né? Nunca foi assim que funcionou. As coisas vieram depois. Qualquer fármaco, né, veio das fitoterapias, das plantas medicinais. Então, primeiro as pessoas usavam e tinha aquele conhecimento popular e depois que vinha o estudo sobre aquilo. Então, é natural que aí, por conta do avanço das ciências biomédicas, isso gera um pouco de problema, né? Porque a gente tem muita tecnologia hoje em dia, né? Então, a tecnologia ajuda, mas gera vários questionamentos também. Faz parte, né? Você sabe que me chama a atenção, Isis, por exemplo, assim, que nem a pergunta acho que era a Maria Helena, não me lembro mais, Maria Helena, que ela falou do campo e da frequência, né? Eu sempre comparo, quando eu tento entender isso, né? Eu penso no laser, né? Nós temos um bisturi a laser. Ele tem lá uma frequência eletromagnética que ele corta o tecido, né? Cauteriza ao mesmo tempo ali os vasos sanguíneos para que não sangre tanto. E nós temos também o laser que é utilizado pelo fisioterapeuta, né? Para cicatrização. Então, um corta, o outro cicatriza. E o que muda entre um e o outro? Justamente, né? A magnitude, a intensidade, a frequência. Assim como nós temos, né, a ressonância magnética, que utiliza ali 1 Tesla, 3 Teslas, ou seja, 10 mil Gauss ou 30 mil Gauss, lá na bobina, naquele ímã, né, para gerar aquele campo, para fazer o escaneamento do corpo, gerar uma imagem, né? E isso é tecnologia, como a Isis falou, né? E é necessário.
essa área toda de pesquisa. Agora, quando a gente fala em práticas integrativas complementares, como é a magnetoterapia, a magnetobiologia, o biomagnetismo, né, que tudo faz parte ali do biomagnetismo mesmo e da magnetobiologia, a gente tem que pensar que são práticas milenares, que são aplicadas, né, para tratamento de vários tipos de patologias, e também nós temos que pensar hoje, né, nesses profissionais que são terapeutas e também aqueles profissionais que são da área da saúde, que já têm nas suas competências profissionais a possibilidade de atuação. Então, nós temos aí a biomedicina, a fisioterapia, a nutrição. Quem mais que eu estava olhando outro dia? Acho que esqueci, mas tem... Terapia ocupacional. Terapia ocupacional, isso, a medicina. Então, todas essas profissões já utilizam campos magnéticos para tratar a saúde. Já utilizam. E os terapeutas também, né? Só que cada um vai utilizar, a medicina vai usar a ressonância magnética, vai utilizar eu esqueci o nome, me ajuda, a transcraniana. A terapia transmagnética craniana é um tipo de terapia magnética com bobina para o cérebro, e é feita por neurologistas e também já feita por fisioterapeuta, porque, pelo que eu sei, ela não tem uma restrição de profissão, ainda que seja geralmente feita por neurologistas. Isso ou mesmo. Psiquiatras, né? É a fisioterapia que tem essa competência. E aí tem outras, né? Como tem os equipamentos, tem os ímãs, né? Outro dia a gente postou e fez um sucesso danado, porque o Papa Francisco está utilizando ímãs para tratamento de um problema no joelho. Então, para tirar a dor, a inflamação. E nós, como terapeutas, a gente também utiliza, tanto na acupuntura, né? Os acupunturistas. Tem outros profissionais terapeutas que utilizam ímãs também, que quem utiliza os cristais, né, para tratar as pedras, tem a magnetita, tem o biomagnetista, que também utiliza. Então, essas práticas já estão entre a população, já são métodos clássicos aí de tratamento de saúde, né, Isis? Sim, já são muitos anos, né? Na verdade, essas práticas já têm uma origem muito antiga e elas já estão ali. Existem normativas que autorizam os profissionais a trabalharem. Então, o biomédico ele pode trabalhar com magnetoterapia, pode trabalhar com eletromagnetoterapia. Outros profissionais podem trabalhar, de fato, com terapias magnéticas porque os seus conselhos federais autorizam. Né? E não há pouco tempo, já há bastante tempo até. Alguns anos. Então, última lâmina, né, o desenho do segundo slide. Sim. Faz tempo que já é utilizado. Sim, exatamente, né? Ó, eu vou abrir aqui para poder ver. Aqui você vê, né, as autorizações que a gente tem. Desde 1979, você tem a FDA autorizando utilização, no caso, ele está falando de dispositivos emissores de campo eletromagnético pulsado, né? Ele já é um outro, não é nem de ímã, porque de ímã já podia usar muito antes, né? Até. Mas de dispositivos mais tecnológicos, né? Que poderiam ter possivelmente algum efeito nocivo, talvez. Que geram campos até maiores, muitas vezes, né? Sim, que geram campos maiores. Por exemplo, a terapia transmagnética craniana, eu estou vendo aqui na imagem, que está falando sobre fraturas. Então, esse uso sobre fraturas já é uma coisa muito antiga. Um dos primeiros usos de terapias magnéticas era para regeneração de lesão, articulação, fratura, que acelerava. E, curiosamente, esse tipo de lesão, né, articular foi também que o Papa está utilizando, né? Porque muita gente usa para isso. E, clinicamente, é impressionante realmente os efeitos. E aí, para outras utilizações. Então, essa parte de terapia transmagnética craniana gerou um pouco mais de restrição na época por causa dos efeitos. O cérebro, como também trabalha, né, com essas ondas eletromagnéticas, isso gera um pouco de questionamento se poderia ter algum efeito desconhecido ali, nocivo, mas até então é considerado uma prática segura pelos estudos que têm sido realizados, né?
Então, é bem interessante. Uma terapia que eu ia comentar, que até que eu estou envolvida no meu projeto de doutorado, é a hipertermia magnética, que é uma terapia que ela vem numa vertente totalmente diferente, tecnológica, que varia muito dessas outras terapias, porque todas essas terapias usam campos magnéticos ou eletromagnéticos externos, assim, sobre o organismo. E a hipertermia, ela vem junto com o uso de nanotecnologia, que é a nanopartícula magnética, que já teria no nosso organismo, só que como ela já é natural, ela não seria prejudicial com o uso, né? A gente usando coisa como se fosse um fármaco, mas não é bem o fármaco porque a gente não está querendo utilizar, não é o efeito dessa partícula direto. É sim pegar essa partícula, jogar ali no tumor, no câncer, e depois você ligar um aparelho de campo eletromagnético do lado de fora do corpo e ele aquecer, agitar essa partícula e aquecer e matar o câncer só por calor, sem lesionar nenhum tecido ao redor, né? A ideia é essa, a ideia é que você mate só o tumor, sem matar nada de célula. Uma profissional da área da saúde que ela teve um parente com câncer, ela justamente desenvolveu um equipamento para emitir uma frequência eletromagnética, ela fazia a biópsia da célula do câncer, e aí ela media a frequência de vibração eletromagnética daquela célula e ela estimulava com o equipamento a mesma frequência. E eu tenho que procurar esse estudo, porque outro dia que a gente estava falando sobre isso, eu vi. Eu não tive tempo de procurar, mas eu vou encontrar. E ela falando sobre isso, e eu fiquei pensando, né? Porque faz todo sentido. Se a gente pensar na homeopatia, se a gente pensar nas frequências da Hilda Clark, se a gente pensar hoje, né, no trabalho da biociência, não, da nova ciência, nas frequências de Ralph, tá tudo meio que, tipo assim, bate as informações. E se a gente pensar no biomagnetismo medicinal, o Marcelo colocou ali, né? É incrível que a ciência do biomagnetismo sempre está evoluindo, e é verdade. Se a gente pensar no biomagnetismo medicinal, os trabalhos que a gente tem publicados da técnica que utiliza os ímãs e faz o rastreio como a gente faz, nós temos 4 desses estudos que são sobre câncer. E um que é sobre salmonella tifo, a febre tifoide. Então, a gente vê a importância de desenvolver pesquisas sobre isso, de entender como que funciona isso, que eu acho que é isso que você está tentando chegar, só que com uma outra abordagem, né, Isis? Como Sim. Você falou, as nanopartículas para buscar fazer calor lá para a célulazinha, para ela morrer quentinha, Isis, é isso? Morrer pelo calor, né? Porque a célula, supostamente, que a gente sabe que a célula tumoral ela é mais sensível ao calor, então ela morreria mais rápido do que a célula saudável. Ainda que eu já tenha lido também estudos, artigos, que mostraram que o efeito de campos magnéticos por si só poderia também gerar morte de célula tumoral, só o campo por si, mas isso era uma linha que não era meu foco principal. Hoje tem muitas possibilidades, né? Então, como meu foco original era mais para regeneração e voltado para a ferida, lesão, eu estava focada nisso. Mas nesse caminho eu li artigo que falava sobre o uso de campo em célula tumoral também, né? Mas no caso, no doutorado é diferente. A gente está combinando tecnologias ali, né? Já estamos fazendo uma coisa tecnológica. Mas aí, por exemplo, eu tenho esse negócio, eu uso mais campo magnético e eletromagnético diretamente. Quando você fala das frequências, já é aquela versão que já fala de energia mais sutil, já pega a frequência, já pega os biocampos, né? Que aí é a vertente que está voltada para práticas como a homeopatia. Aí já vem um caminho paralelo ali, mas que está... Eu vi um estudo que colocava a acupuntura dentro da prática de biocampo, justamente porque se diz que o braço do acupunturista, ele é uma parte da agulha, né? O campo... Aí vem as partes, né? As partes da acupuntura, ela também é bem mista, né? Então, tem a parte mais holística, que fala desse biocampo. Então, a acupuntura, ela tem os meridianos os canais de Qi, né? Que passam o Qi. O que é o Qi? O Qi é um fluido vital na medicina chinesa. Então, ele já começa aí, já é diferente, né? Já vem meio mais holístico. Então, pelo que fala
no meio da acupuntura, a ação, a intenção do acupunturista faria diferença no tratamento. Então, para quem trabalha com medicina tradicional chinesa mais tradicional, mais raiz mesmo, não é só um ponto, né? Não é só você ter um ponto, você botar uma agulha ali e foi, não. Na medicina tradicional chinesa, a mão, né, a intenção do acupunturista em realizar esse tratamento, o toque, essa energia, né, esse qi, isso faz diferença. Isso na medicina tradicional chinesa mesmo, daquela base raiz. Aí vem a medicina, aí vem a acupuntura moderna, a acupuntura científica. A acupuntura científica diz que não tem nada disso, que é um efeito neurofisiológico e é isso, ponto. Né? Quando então, não fala que é o efeito placebo, né? Quando não fala que é efeito placebo, mas a gente sabe que não é placebo. Sabemos que não é placebo, porque já tem acupuntura placebo que já mostrou que não é placebo. Não, a acupuntura definitivamente não é placebo. Não é. Com certeza. Ela tem dentro disso tudo, né? Mas é muito legal a gente falar dessas coisas, né, Isis? Porque a própria Organização Mundial da Saúde preconiza, né, que as práticas integrativas cheguem à população, cheguem às pessoas. E eu queria pedir, né, o pessoal já está colocando aqui que está gostando muito do nosso bate-papo, Isis, isso é muito bom, mas a gente já chegou aí, já ultrapassou um pouquinho o nosso horário. Queria dizer que eu tenho muitas outras perguntas para fazer para você, Isis, mas eu não posso fazer hoje. Se a gente Sim, a gente faz outro dia. Podemos fazer outras lives,